Olá, tudo bem? Eu quero compartilhar sobre compromisso com Deus, ministério, chamado, obediência ao Eterno. Eu não consigo fazer isso em apenas um vídeo, talvez em 2 ou 3 vídeos, por isso eu peço que você vá comigo a quantos vídeos eu produzir nesse tema, porque é demais interessante. Vou pedir para você não apenas assistir, mas deixar o seu like, comentar aqui no vídeo e compartilhar com seus contatos. Queridos, como sempre digo, se você só assiste, mas não deixa o like, não comenta e não compartilha, o vídeo perde a relevância. Mas quando você assiste, deixa o seu like, comenta e compartilha, puxa vida, o YouTube entende que a gente está produzindo algo interessante, alguma coisa que vale a pena e vai sugerir a outras pessoas. Então vamos assistir o vídeo, vamos deixar o like, vamos comentar e vamos compartilhar. E você que ainda não se inscreveu aqui no meu canal, puxa vida, eu estou sentindo a sua falta. Vários irmãos, amigos estão chegando para essa família, a família está crescendo, gente. Que coisa linda, que maravilha. Se inscreva aí, é de graça, 0800, não chega fatura no cartão e você vai nos ajudar muito. Chama a vinheta para nós. Pois é, o meu intuito é falar sobre comprometimento com o chamado ministerial, obediência ao Eterno. Sabe, irmãos, muitas vezes, muitas pessoas, muitos irmãos acham que o ministério pastoral de um líder é apenas subir ao altar e pregar uma mensagem. Quem dera fosse só essa atribuição. Em muitos lugares no mundo, isso é uma realidade, no Brasil também. Para muitos pastores, mas a maior parte dos pastores não vive isso. Existem outras atribuições e essas atribuições muitas vezes deixam os líderes de cabelo em pé. Muitos não conseguem dormir e nós temos várias informações de muitos líderes que adoeceram, perderam suas vidas inclusive, tamanha sua preocupação em relação ao chamado. E é por isso que eu não consigo trazer esse tema aqui em apenas um vídeo, talvez em 2 ou 3, como disse na abertura. Mas como você se sentiria se o Senhor lhe mostrasse algo que você não gostaria de ver? Ai, meu Deus, por que o Senhor me mostrou isso, né? E se além de te mostrar, Ele te desse uma ordem para que você fosse até a pessoa e falasse com ela a respeito do que ela estava fazendo e não deveria estar fazendo. Como seria, né? Qual seria a sua atitude? Como você se sentiria? É por isso que eu digo que a vida de um servo de Deus, a vida de um homem de Deus não é fácil, porque em muitos momentos o Senhor não apenas vai te mostrar aquilo que você não gostaria de ver, mas vai te enviar a falar àqueles que estão fazendo o que não deveriam fazer, que o Senhor ordena que eles parem urgentemente. Mas pelo compromisso que você tem, pelo chamado que você teve em Deus e a obediência que você precisa prestar ao Eterno, você precisa ir e fazer aquilo que Ele lhe manda. Muitas vezes será uma mensagem dura, uma mensagem difícil, uma mensagem que vai te custar muito, mas é melhor obedecer do que sacrificar. O Deus Todo-Poderoso, queridos, Ele chamou Ezequiel para ver e para falar a uma nação hostil, a uma nação rebelde, a uma nação espinhosa. E o texto nos mostra isso, que a função dele seria falar. Ele não deveria se preocupar se o povo ouviria ou não. O Senhor mesmo diz que aquela nação, mesmo que não o ouvisse, saberia que no meio dela houve um profeta, um homem de Deus, que falou aquilo que eles não queriam ouvir, mas era o que o Senhor estava mandando falar. Pois bem, este é o propósito, é o objetivo
buscar ao Senhor e obedecê-lo, falar, pregar e advertir. E tudo isso precisa acontecer em nome do Senhor, na autoridade do nome do Senhor. Se as pessoas que o Senhor te envia, elas vão te ouvir, é uma outra questão, mas você deve obedecer ao Rei dos Reis. Vejam vocês que o apóstolo Paulo, ele orienta o seu filho na fé, Timóteo, lá na segunda carta, no capítulo 4, versículo 2, dizendo assim: que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina. E aí eu paro um pouquinho aqui para pensar sobre o que Paulo está orientando ao seu filho na fé, Timóteo, que era um jovem pastor. Primeiro ele diz que pregues a palavra. É a sua missão, Timóteo, é a minha missão, é a sua missão. Pregar a palavra. Pregue a doutrina, pregue a verdade, fale a verdade. Não pregue o que você quer, não fale o que você produz, mas pregue a palavra. Infelizmente, irmãos, existem pregadores que usam o texto como pretexto. Muitos leem o texto e abandonam o texto e nunca mais voltam nele. E começam a pregar da sua própria cabeça, algo que ele produziu, algo que ele imaginou. E nós não fomos chamados para falar aquilo que a gente quer, mas aquilo que o Senhor nos manda falar. O Wiersbe, ele explica que o verbo no grego aqui significa pregar como um arauto. E há comentaristas que mostram que no tempo de Paulo, o governante, ele possuía um arauto especial que fazia as proclamações ao povo. Vejam vocês, ele era então comissionado pelo governante para proclamar a sua mensagem em alta voz e de forma clara, de modo que todos o ouvissem, de modo que todos pudessem ouvir aquela mensagem. Veja que esse arauto, queridos, ele não era um embaixador, a ele não era dado o privilégio de negociar. Era um mensageiro com uma proclamação a ser ouvida e a ser cumprida. Não tinha negócio. E deixar de atender ao mensageiro era uma falta grave. E era uma falta ainda mais grave maltratar o mensageiro que for enviado pelo governante. Depois, Paulo diz a Timóteo: instes a tempo e fora de tempo. Insista. Depois ele diz: redárguas, responda ao que foi dito, replique, argumente, retruque, exponha as vantagens de seguir a Cristo e de se submeter à sua palavra. Recrimine o erro, mostre o erro e não deixe de fazer isso. Depois ele diz: repreendas, exortes. E aí ele define com toda a longanimidade e doutrina. Hernandes Dias Lopes diz que a palavra grega aqui significa o tipo de espírito que nunca se irrita, que nunca se cansa, nunca se desespera. É uma espécie de paciência triunfadora no trato com as pessoas. A proclamação, então, queridos irmãos, deve ser repleta de ensino, ou seja, o querigma, a proclamação ou o ensino, deve estar cheio da didaquê, que é a instrução, o ensino ou a doutrina. Então, nesse primeiro vídeo, eu falo sobre o compromisso, eu falo sobre a obediência, sobre você entender o seu chamado e que muitas vezes o Senhor vai te mostrar algo que você não quer ver e vai te enviar a falar àquela pessoa ou aquelas pessoas o que elas estão fazendo e que não deveriam fazer e que devem parar. Que Deus abençoe você em nome de Jesus.